apresentar o Dr. Sérgio Carré. Ele é zootecnista e é gerente técnico de nutrição e formulação da Polinutri, o qual vai falar sobre a importância da nutrição pré-inicial para frango de corte. Com a palavra, o Dr. Sérgio. Muito obrigado, Tarcísio. Pessoal, muito boa tarde. Tá? Eu vou tirar a máscara aqui. Tirem as crianças da sala, por favor. Tá? Não ter susto aí. Né? Sempre melhora um pouquinho. Pessoal, é o seguinte, ó. A gente está em tempo de pandemia, né? Então, a primeira saudação aqui é para os valorosos, o pessoal da comissão, né? Por estarem no meio dessa pandemia toda, dessa bagunça toda, que foram praticamente esses últimos 2 anos, né? E conseguirem realizar a Atuave aqui na acolhedora e gentil Paraíba, né? E aqui, através, representados, né, o meu agradecimento em nome da Polinutri e dos colegas, a eles representados aqui, né? Aí ao Cláudio, ao Frank, embora não esteja presente aqui, ao Tarcísio, ao Zé Roberto e ao Marcos, tá? Então, de coração, parabéns para vocês, tá? Que, mais uma vez, pegaram firme aí e levaram a coisa adiante, tá bom? E, claro, com toda a equipe de apoio, né? Porque ninguém faz nada sozinho nesse mundo. Muito bem. Pessoal, esse ano de 2021 foi bem complicado, né? O produtor esquentou, acho que muito a cuca, o mercado complicado, o milho a peso de ouro, o farelo de soja a preço de diamante, preço de ovo, preço de frango, dólar queimando, e os sustos, né, que o produtor levou, coitado do produtor aí, quase infartou, sem falar naqueles que eventualmente não partiram dessa para uma melhor, né? E realmente o cenário foi complicado. Em vez do produtor matar o frango, na verdade foi o frango que matou o produtor. Um ano difícil. E nem coitada da galinha, que vamos combinar que para botar um ovo não é uma tarefa muito fácil, né? O preço do ovo literalmente estava frito. E aí aquela coisa, né? O custo de ração dobrou. O preço do frango e do ovo caíram drasticamente e todo mundo sabe a história, o que aconteceu. E aí a matemática não fecha, né, pessoal? A matemática não fecha porque você está num custo de produção maior que o de venda, a coisa é complicada. Mas, lembra que a gente está aqui justamente porque nós temos uma missão. Todo mundo que está aqui sentadinho, né, tem uma missão. E a Paraíba, e eu sou zootecnista, e como zootecnista sou nutricionista. E a sigla da Paraíba é muito familiar para mim. PB, para mim, significa proteína bruta, né, para todos vocês. Então, pessoal, nós todos aqui, temos orgulho em pertencer à cadeia de produção de alimento. Então, parabéns para todos vocês, para todos os produtores, para todos os técnicos. Se orgulhem do trabalho de vocês, porque todo mundo pode ficar sem comprar um carro, sem comprar camisa, mas sem comer, pessoal, ninguém fica. Então, parabéns para todo mundo, né? Então, esse P de proteína aí, ó, né, que a gente está na acolhedora Paraíba, a Paraíba é proteína, tá? E é por aí que a gente vai. Bom, para falar do meu assunto na realidade, não é nenhuma grande novidade, mas ele é sempre atual, né? Por que ele é atual? Então, eu sou esse cidadão aqui, Sérgio Carré, né? E um velho zootecnista. Eu entrei na faculdade em 1981 e a gente chega, graças a Deus, aqui a 2021. São 40 anos. E o que eu falo para vocês, pessoal, nada mais é, além do que ser colega de vocês, é de dar um testemunho de tão grande foi o avanço no nosso país e no mundo dessa cadeia tão fantástica de produção animal que o Bruno já citou anteriormente aí, né? Muito bem, então, na verdade, o nosso tema, ele implica na importância nutricional na primeira semana do pintinho. Então, como definição, a gente pode falar da fase pré-eclosão, que é a nutrição embrionária, a alimentação da matriz, né? Tem a fase pós-eclosão, que é logo as primeiras horas do pintinho,
E tem a fase pré-inicial, que é a primeira semana de vida do pintinho. Então, esse nosso bate-papo aqui, ele vai se prender mais diretamente a essas duas fases aqui, ligadas à pós-eclosão e à fase pré-inicial. Na fase pré-inicial, se dá o que a gente chama de crescimento holométrico, crescimento diferenciado de algumas partes do corpo em relação ao todo. Tá? Muito bem. O Bruno já falou, mas só relembrando, né, pessoal? Então, a evolução fantástica do frango de corte nas últimas décadas. Então, enquanto lá na década de 50, a primeira semana do frango representava 10% da vida dele, hoje, em 2021, ela representa quase 20% da vida dele. Então, a fase pré-inicial, que vai de 1 a 7 dias, né? Se a gente considerar que o consumo de ração vai de 3 a 4% de tudo que o pintinho come, né, é uma fase muito pequena dentro do todo. E alguns ainda queixam, não, mas a ração é muito cara. Mas a minha missão aqui é tentar relembrar com vocês alguns fundamentos importantes para tentar justificar o uso de uma dieta especial. Tá bom? Pessoal, nada disso que a gente está vivendo, né, conseguiria viver. A gente não estaria aqui hoje, só reforçando aquilo que o Bruno falou, se não fossem os grandes pilares, os alicerces da produção animal. Né? É o que o Bruno falou lá, você precisa ter uma boa nutrição, você precisa ter uma excelente genética, e a genética é a grande responsável por puxar o carro-chefe de todo esse avanço. Você tem que ter todo um sistema de sanidade, né? A Bruninha vai falar sobre isso. Então, programa de vacinação, biossegurança, etc. Ambiência e manejo. Quando a gente fala em manejo, a gente fala em pessoas. Se vocês me permitem, vamos falar um pouquinho sobre pessoas. Pessoal, para que uma empresa obtenha sucesso, no exemplo aqui, o pintinho representa uma empresa avícola, ele precisa ter alguns processos, algumas engrenagens para que a coisa funcione adequadamente. Você tem que ter processos de operações, de estratégias e, sobretudo, de pessoas. O processo de pessoas é mais importante do que os processos de estratégia e operações. Pois, afinal de contas, são as pessoas, Deus, cérebro, inteligência para a gente, que criam as estratégias e traduzem essas estratégias em operações para que a empresa como um todo continue fazendo a máquina rodar. Lembra que o nosso tema agora é pessoa. E aí eu faço uma pergunta para vocês. Lidar com pessoas é uma tarefa fácil? Complicado, né, pessoal? Complicado porque acho que a maioria do pessoal que está aqui, né, fala, não, eu vou ser veterinário, eu vou ser zootecnista, eu vou ser técnico agrícola, eu vou ser agrônomo. Todo mundo querendo mexer com animal, com planta, mas, na verdade, o animal lá ele não reclama, coitado. A grande dificuldade é mexer com o ser humano, é mexer com o homem. Né? E aí, aquela velha ditado, né? Cada cabeça, uma sentença. E, às vezes, na hora de tratar a pessoa, a gente não se preocupa em que cada pessoa é um mundo à parte. Ela tem seus conceitos, ela tem sua cultura. Né? Então, pessoal, existe uma teoria bem antiga, de um americano lá de 1920, que é a teoria DISC. Essa teoria ela divide as pessoas em 4 grandes grupos. Né? Ele fala lá que existem as pessoas que são dominantes, as pessoas que são influenciadoras, as pessoas estáveis e as pessoas conformes. Para exemplificar aqui, um exemplo de dominante é o Roberto Justo, aquele jeitão dele, né? Você está demitido. Né? Aqui um influenciador, por exemplo, o Silvio Santos. O estável é o Mahatma Gandhi, um cara da paz, um cara conciliador. E um cara conforme é aquele cara que é extremamente ligado a números e a resultado. Por exemplo, o Bill Gates. Né? Então, por que eu estou falando isso? Porque quando você, de repente, vai falar lá com o seu chefe, que é um cara extremamente conforme, ligado a dados e a números, e você vai meio lá com uma conversa do Gandhi, assim, tentando... Ele, às vezes, não vai entender bem a linguagem. Então, o grande segredo, pessoal, é a gente conhecer
essas particularidades para facilitar a comunicação. O Bruno falou em comunicação também. Isso é super importante. Para quê? Para que tudo isso aqui se transforma em diversidades. A Atuave se preocupa com isso. Olha aí, ó. Até o colorido da letra aqui está mostrando isso aqui. Uma letra não é igual a outra, né? O certo não é tratar o outro como ele gostaria de ser tratado. O certo é tratar o outro como ele precisa ser tratado. E aí, pessoal, na nossa vida, seja na vida pessoal, profissional, na lida com a esposa, com o filho, com o amigo, com a tia, com a sogra, com a avó, tudo, exatamente tudo que a gente faz na vida está relacionado à pessoa. E a nossa vida é uma grande negociação. Por conta disso, diz lá um autor, ele fala o seguinte: se você não entende de pessoa, você não entende de negócio. Então, se você quer fazer que o seu trabalho renda bem, procure conhecer melhor as pessoas. Tá bom? E aí existe um grande desafio, né? Que nem aquele cubo mágico, a gente vai para um lado, vai para o outro, tal. Qual é o desafio? Conviver com as diversidades, com as diferenças. Tá bom? Esse professor Barreiro, que é um consultor em RH, ele tem uma frase muito profunda que diz o seguinte: envolva as pessoas nas decisões que lhes afetam. Então, pessoal, envolver, participar, comunicar é fundamental para que a coisa dê certo. Tá bom? Senão a roda lá, não vai acontecer, a empresa não vai rodar. E aí, falando em comunicação, a gente volta de novo ao nosso elemento principal aí, que é o pintinho. O pintinho pia, né? E o piado dele é uma forma de comunicação. Então, vocês lembram, os manuais lá de linhagem, né? Eles trazem lá, a legendazinha aqui, esses pontinhos pretos aqui, os pintinhos, e esse negro aqui, a fonte de calor. Então, por exemplo, quando está nessa distribuição, o que vocês veem lá? O pintinho está piando, espalhado uniformemente, de boa, né? Uma outra situação lá, você vê lá uma corrente de ar, aí o pintinho começa a piar fazendo barulho, né? Ou então, eventualmente, aqui está muito frio, está pouco calor aqui, lá está calor demais, o pintinho... Então, é uma forma dele se comunicar. Então, cabe a nós percebermos essa comunicação e tentar fazer alguma coisa por ele, porque o pintinho fala com a gente. Tecnologia, sensor, painel, etc, etc, etc. Mas as pessoas são a chave do negócio. Tá? E aí eu faço uma outra pergunta para vocês: como é que anda a nossa comunicação com os nossos pares, com aqueles que estão ao nosso lado? Comunicação, pessoal, não é o que a gente fala, mas aquilo que o outro entende. Então, se eu ficar 2 horas aqui falando com vocês, mas vocês entenderem outra coisa, eu não estou conseguindo me comunicar bem com vocês. Então, tenham sempre esse cuidado de, quando falarem, fazerem o tal do feedback. O que é o tal do feedback? Feed é alimento, né? Back volta. Então, seria uma retroalimentação. Então, certifiquem daquilo que você está falando, está chegando lá no seu parceiro lá, e ele está entendendo da mesma maneira, para que haja essa sintonia. Tá bom? Eu vim aqui falar da importância da nutrição pré-inicial, mas o mais importante, pessoal, eu vim falar que cada um de nós aqui é importante. Então, vocês só me desculpem esse parênteses aí, tá bom? Por conta disso, eu gostaria de relembrar com vocês alguns pontos importantes, fundamentos técnicos, né, que fazem o alicerce desse nosso bate-papo aqui. Eu chamo isso aqui de pensamento. Pensamento é pensar com o cérebro do pintinho. Pensamento do pintinho. Para tentar entender o pintinho nas suas angústias, nas suas limitações e nos seus potenciais. Vamos tentar relembrar a vida dele. Logo que ele nasce lá no incubatório, o que acontece? Permanece em jejum por longos períodos. Pintos que eclodem mais cedo permanecem no nascedouro por várias horas até que a eclosão se complete. É a famosa janela de nascimento.
Manejo de classificação, vacinação, sexagem, colocação nas caixas, etc., faz aumentar ainda mais para a angústia do nosso pintinho. E no transporte, o que acontece com ele? Os pintos sofrem desidratação. Quando eles chegam na granja, lá quando vocês pegam ele, a canelinha está seca, né? Aquela famosa canela seca, porque ele desidratou. Perda de peso, retardo no crescimento, menor resistência às infecções, atraso no desenvolvimento intestinal. E olha ele no cemitério aí, pintinho no cemitério, significa maior mortalidade. E a qualidade do pinto? Do que depende a qualidade do pinto? De alguns fatores. Exemplo das matrizes, isso numa fase de pré-eclosão. Depende da idade da matriz, depende da nutrição da matriz, como essa matriz está sendo alimentada, os níveis nutricionais estão atendendo de fato a necessidade dela, a genética dela, o manejo, a sanidade, a ambiência. O segundo ponto aí é no incubatório. A incubação respeita a temperatura, umidade, ventilação, higiene, treinamento da equipe, vacinação. Por quê, pessoal? A genética evoluiu muito e muitas máquinas ainda são pouco obsoletas. Então, às vezes, o que acontece? Você esquenta demais o pinto lá, ó, e o pinto, coitado, fica numa situação bem complicada. Transporte, ambiente, estrada, treinamento do motorista, tempo e distância do incubatório, tudo isso aqui contribui para a qualidade final do pintinho, do nosso pintinho. E aí o que acontece? O grande milagre da natureza, e eu sou um grande apologista, né? Apologista é aquele que fala bem. Eu adoro falar bem do ovo, porque, para mim, o ovo é o melhor alimento que existe na face da Terra. Por quê? Porque, através da reserva da gema e da clara, que a mãe dele coloca aqui, ele é capaz, desde que galado, desde que fértil, gerar um novo ser. Vocês encontram na natureza alguma coisa que seja tão rica como o ovo? Muito bem, só que quando o pintinho nasce, ele tem lá um resquício do saco vitelínico, que é tudo que ele aproveitou aqui para virar pintinho, e ainda resta uma reserva super importante no saco vitelino dele. Quando o pintinho nasce, o saco vitelínico perfaz 20% do peso vivo. Então, num exemplo lá, um pintinho de 40 gramas, ele vai ter 8 gramas de saco vitelínico, sendo que 2,7 gramas são lipídios, gorduras, 1,6 proteína, 3,7 água, fechando as 8 gramas lá. Vocês percebam que a própria natureza deixa ele com uma reserva hídrica interessante, bem razoável, nas primeiras horas de vida. O grande problema dele, às vezes, não é a água, mas é alimento, como nós vamos tentar mostrar aqui. Tá? Esse pintinho, esse saco vitelínico, a reserva de sódio é quase nula, não existe nada de sódio e nem carboidrato. Tá? O saco vitelínico, basicamente, ele tem uma fração proteica, que é constituída de proteínas séricas, que produzem os antígenos, e a imunoglobulina materna, que é a tal da IgG. Essa é a principal fonte de defesa do pintinho ao nascimento, porque o sistema imune dele, e nossa colega Bianca irá nos falar sobre isso, é muito precária. Então, ele depende necessariamente da imunoglobulina da mãe. E é constituído também de uma fração lipídica, gordurosa, constituída de triglicérides, que fornecem energia, fosfolipídios, que fornecem fonte de fósforo, então do famoso ATP, né, que é a unidade de energia, e do colesterol, precursor de hormônio, e da bile, como o Bruno falou aí. O colesterol que o ovo tem é o bom colesterol. Vocês lembram, vocês estão nisso aí há muito tempo, né? Sabem que o ovo foi um grande vilão nessa questão do colesterol. Não pode comer ovo porque tem colesterol. E graças a Deus, pelas pesquisas, né, eles já detectaram que o colesterol do ovo é o bom colesterol. É o tal do HDL, o tal da High Density Lipoproteína. High Density Lipoproteína, uma lipoproteína de alta densidade. Lipoproteína de alta densidade, na corrente sanguínea, é aquela pesada que se arrasta na artéria e não gruda. Portanto, ela não cola na artéria. O tal do LDL, que é esse diabinho aí, ó,
Por quê? Porque o saco vitelínico, todo esse material que a gente apresentou aí, cumpre um papel muito mais nobre do ponto de vista fisiológico nas aves. Esse material não deve simplesmente ser um material de sobrevivência do pintinho, como nós vamos ver. Então, voltando de novo lá, ó, nessa fase de pós-eclosão, pré-eclosão, perdão, o embrião tem algumas necessidades. A gema e a clara do ovo são ricas em triglicerídeos, proteínas, fosfolipídio, colesterol, carboidrato, sódio. E quando ele nasce lá, no período de pós-eclosão, ele precisa de muito carboidrato, coisa que não tem aqui, né? Proteína, triglicéride, cálcio, fósforo, sódio. O pintinho reivindica, ele quer logo que ele nasce, porque ele precisa disso. Olha aqui o pintinho, coitado, fazendo uma força danada para tentar romper essa casca aqui, ó. A quebra da casca pelo pintinho demanda um enorme gasto energético. Tanto é que a natureza deu para ele, na ponta do biquinho, ele é muito queratinizado, e é como se fosse uma picareta para tentar romper a casca do ovo. Vocês imaginam, vocês dentro, tentando quebrar, deve ser bem complicado, né? Até que ele nasce. Quando ele nasce, o que acontece? A mesma coisa quando o bebezinho sai do ventre da mãe. E o médico dá aquele famoso tapinha, e o bebê começa a chorar. Por que ele chora? Porque ele começa a respirar o oxigênio através do pulmão. E ele, bebezinho, nunca fez aquilo na vida dele. E o fato do pulmão, do músculo, começar a funcionar, machuca, dói e ele chora. E o pintinho agora também vai precisar de muito oxigênio. O pintinho nasceu, ele precisa de energia, ele precisa de gasolina, ele precisa de glicose, ele precisa ingerir o alimento o quanto antes possível. Aqui relembrando com vocês, digestão e absorção. Como é que acontece? Então o pintinho comeu o alimento é digerido lá no trato digestório, em moléculas digestíveis, absorvida lá no lume intestinal, cai na corrente sanguínea, né, e vai atender todas as células do corpo. Então, aqui no exemplo, aqui é a glicose, que é a fonte de energia, está aqui uma moléculazinha de energia, e um carreador, que é o sódio, que funciona, nesse caso aqui, como um carreador, tá certo? Que vai, vocês lembram, o pessoal fala muito Na, por que Na? Na é sódio. Lembra que da tabela periódica tudo é latim, né? Então, é Na porque nátrio em latim é sódio. Tá? Então, no caso aqui, o sódio se prende à molécula de glicose que foi absorvida, transpõe ele através do enterócito, joga ele na corrente sanguínea e ele vai atingir cada célula do corpo do animal. E esse exemplo vale para a gente também, que a fisiologia é muito parecida. E aí chega naquele famoso ATP, que é a tal da adenosina trifosfato. E aí, vocês lembram lá nos bancos da escola, quando vocês arrancavam os cabelos, geralmente, nas aulas de química, de biologia, com o tal do ciclo de Krebs, que era o terror da moçada. Eu tenho que decorar esse ciclo de Krebs, senão não vou passar e tal. Mas olha que legal, pessoal. O ciclo de Krebs, ele serve justamente para isso. A insulina produzida no pâncreas pega essa glicose na corrente sanguínea, joga ela para dentro de cada célulazinha da gente, e junto dela vem o oxigênio, através da respiração. Eu estou falando aqui com vocês, e o meu pulmão está mandando oxigênio para a corrente sanguínea, né? Esse oxigênio entra dentro da célula, mais particularmente dentro da tal da mitocôndria, e aí acontece a oxidação da glicose para gerar o tal do ATP. Uma molécula de glicose é capaz de fornecer 38 ATP de energia. Eu costumo dizer, então, que essa tal de mitocôndria que inventaram aí, ela é igual a um carburador de carro. O carburador de carro, para quem nunca viu, hoje injeção eletrônica, né? Carburador, pessoal mais antigo aí, mas é o seguinte, você no carburador, isso aqui é um pistão. Isso aqui é um pistão, né? O famoso pistão, cilindro do carro, né? Então, o que tem lá dentro? Tem gasolina, que é a glicose, tem oxigênio. Lembra que quando vocês vão fazer a revisão do carro, vocês têm que trocar o filtro de ar, porque entra oxigênio lá no cilindro, dá aquela faísca, e literalmente é uma explosão aqui dentro do cilindro, para que movimente o girabrequim,
e passe a potência às rodas do carro. A mitocôndria é mais ou menos o carburador do nosso carro, do carro do pintinho. É assim que é efetuada a grande troca da glicose com oxigênio, dessa mistura toda, para realizar essa coisa maravilhosa que é a produção de energia. Portanto, quando a ração não está disponível logo após a eclosão, não há carboidrato. O que é carboidrato? É carbono mais água. A gente fala carboidrato porque é carbono hidratado. Ele é carbono hidratado, carboidrato é amido. Se não tem amido, não tem carboidrato, não tem glicose. Portanto, o pintinho não recebendo alimento, o motor dele não vai funcionar adequadamente. Ele precisa receber alimento. Olha que legal. O pintinho lá, quando ele é embrião, com 10 dias de idade, com toda essa vascularização que a natureza fez para transpor todo esse nutriente que está na gema e na clara, para formar esse pintinho, ele faz um mecanismo de gliconeogênese via metabolização de lipídios. O que é a tal da gliconeogênese? É a formação de glicose através do lipídio que é a gordura. E o que é a gordura? É o tal do triglicerídeo. O triglicerídeo, o que é o triglicerídeo, pessoal, é uma molécula do glicerol, que é esse amarelinho, mais 3 ácidos graxos, que é essas perninhas aqui, ó. Então, de 3 ácidos, glicerídeo por causa do glicerol. Isso aqui é uma gordura. Então, o que o pintinho faz lá dentro, com a reserva da gema, que é rica, né, em lipídio? Ele faz essa transformação, e nessa transformação bioquímica acontece a formação dos tais corpos cetônicos. Os corpos cetônicos são super importantes para o pintinho, só que em baixa quantidade. Para quê? Para fornecer energia para o cérebro, o coração, na fase do embrião. Então, olha lá, o cérebro e o coraçãozinho dele precisam desse combustível, da gasolina, via gliconeogênese, a partir dos corpos cetônicos. Isso quando ele é embrião. Olha o que acontece. Uma molécula de triglicerídeo é capaz de formar 441 ATP. Tá? Cada perninha dessa aqui é 147, vezes 3, dá os 441. Tá? Olha que interessante. Agora o pintinho nasceu. Após a eclosão, e quando não há ração disponível, ocorre a gliconeogênese através da queima de proteína e gordura, que é a reserva, né, importante do saco vitelínico. E esses resíduos dessa reação bioquímica fazem com que aumente a concentração plasmática do tal dos corpos cetônicos, só que agora em grande quantidade. Os corpos cetônicos são as tais da acetoacetato, acetona, beta-hidroxibutirato, e a grande quantidade deles formada produzem uma menor disponibilidade de água metabólica importante na reidratação do pintinho. Então, aqueles 46%, 50% de água que tinha no saco vitelínico, olha lá, né? Olha aqui, ó, ele fica altamente prejudicado porque a água é necessária para realizar essa transformação bioquímica quando não tem alimento disponível. Porque o pintinho, em vez de usar isso aqui como reserva do saco vitelínico, ele vai usar isso aqui para sobrevivência. Tá bom, Carreira, mas e aí, o que você quer dizer com essa história? Eu quero dizer o seguinte, que quais as complicações dos corpos cetônicos? É o tal do processo da cetoacidose. A cetoacidose faz com que caia o pH sanguíneo, e também da química, vocês lembram que a reguinha do pH, né, ela vai de 1 a 14, sendo que o 7 lá é neutro, por exemplo, a água tem um pH neutro, ela não é nem ácida nem alcalina, né? Mas com esse processo todo aí, o pH fica muito ácido. O pH ficando muito ácido, o que acontece? Problemas de hipoglicemia, baixa glicose, arritmias cardíacas, edema cerebral e o mais grave, pessoal, letargia, sono profundo. Por quê? Os corpos cetônicos, atuando a nível cerebral, diminuem o metabolismo e menor excitabilidade nervosa. Portanto, o que isso acontece? Aquele quadro que a gente sabe e conhece como o tal do pinto
dorminhoco. Então, quando você chega na granja e vê aqueles pintinhos cochilando literalmente, é porque, infelizmente, devem ter passado muitas horas, desde o nascimento lá no incubatório, até completar a carga e ser mandado para a granja. Eu sei que é bem complicado essa coisa da logística do pintinho, porque depende da preparação da granja, se está pronta, se não está, quantos pintinhos nasceu e tal. Só que é complicadíssimo quando o pintinho fica demasiadamente tempo até chegar na granja, porque ele começa a consumir a reserva do saco vitelínico e gera toda essa bronca para ele aí. Isso aí, ele fica então intoxicado pelos corpos cetônicos. O que acontece? Mais quantidade de refúgio e maior mortalidade. Então, pessoal, é um crime fisiológico muito grande quando o tempo entre a eclosão e a chegada na granja demora demasiado. Privar a ave de alimento nesse período crítico de sua vida produz perdas irreparáveis. Então, um grande desafio nosso é rastrear lotes e tempo de chegada. Se vocês fizerem um retrospecto aí, em lotes que às vezes não vão tão bem, vocês podem investigar que uma das causas pode ser esse tempo absurdo entre ele nascer e chegar na granja. Tá? A rápida ingestão de alimentos, antigamente, no meu tempo e de muitos colegas aqui presentes, preconizava o seguinte: quando o pintinho chega na granja, dá apenas água para ele. Por quê? Se eu der ração para ele, ele vai atrapalhar a absorção do resíduo do saco vitelínico. Isso era o que se falava há algum tempo atrás. Hoje, à luz das pesquisas, a gente sabe que é exatamente o contrário, porque a rápida ingestão de alimentos acelera de forma fulminante a maturação dos órgãos digestórios, promovendo o aumento da secreção enzimática. Eu comparo a enzima com uma tesourinha, que é aquela substância. A enzima é uma proteína que quebra as ligações químicas para poder ser metabolizada. Tá? E utilização adequada das reservas do saco vitelínico. Olha que legal. Tudo aquilo que nós falamos lá, a fração proteica, a fração lipídica, né, as proteínas séricas, imunoglobulina, triglicerídeo, fosfolipídio, serão imediatamente aproveitadas e rapidamente através de movimentos antiperistálticos intestinais. O saco vitelínico nada mais é do que um apêndice do intestino. E o estímulo da ração, quanto mais cedo possível, faz com que esse resíduo seja rapidamente enviado para o intestino e aproveitado com aquela função nobre que ele tem. O desenvolvimento do trato gastrointestinal. Vejam que interessante. No intestino, o intestino, ele perfaz 1% do peso vivo no 17º dia de incubação. Ele já tem 3,5%, faz 3,5% do peso vivo, a eclosão. E até o 10º dia, o trato intestinal cresce com velocidade maior da massa corporal. Ou seja, de todos os órgãos, pessoal, na primeira semana, o intestino é que mais cresce. Olha lá. Pintinhos desprovidos de alimentos por 48 horas perdem peso, mas o seu intestino ainda aumenta em 60%. Olha que coisa curiosa, se você não der ração para ele, ele vai usar de tudo possível para crescer o intestino ainda. Só que se você fizer o que manda o figurino e der ração para ele, esse pintinho, regularmente, o intestino aumenta 200% em relação ao peso vivo. É um negócio fantástico. Por quê? Porque o intestino, pessoal, é a porta de entrada de todos os nutrientes. Da proteína, do carboidrato, da gordura, da vitamina, do mineral e da água, que é o que a gente chama de nutriente esquecido. E aqui fica uma interrogação: nós estamos cuidando bem da nossa água? A água perfaz mais, por exemplo, é aquela relação de 2:1, né? Cada uma parte de ração, 2 de água. Se a água for de má qualidade, coitado do pintinho, né? Então vamos tratar da nossa água aí. Olha aqui, ó. Taxa de crescimento, crescimento alométrico. Peso do intestino relativo ao peso vivo de frango de corte em função da idade. É justamente na primeira semana que o intestino cresce mais intensamente. Isso aqui durante a vida toda do frango, pessoal, aqui, ó, até os 7 dias, é o peso do percentual relativo ao peso vivo do intestino.
Olha que coisa fantástica. O intestino cresce. Por que ele cresce? Porque ele é importante. Ele que vai ser a porta de entrada para o nutriente conseguir entrar. Se você forma um intestino de qualidade logo na primeira semana, esse pintinho vai ter condição, seguramente, de ter uma absorção melhor lá na frente. Tá? E isso implica diretamente na melhoria da conversão alimentar. Muitos autores dizem o seguinte, que 1 grama a mais de peso aos 7 dias equivale a 7, 8 gramas a mais no abate. Então, lembrem disso aí. Colonização precoce do trato intestinal. Dietas especiais contêm agentes colonizadores do trato gastrointestinal. Então, pessoal, nós queremos ter um duodeno, um jejum, um ilho, um intestino saudável. Tá? E nosso amigo Ricardo Scherer, cadê o Ricardo? Está lá o Ricardo, seguramente nos falará melhor sobre esse assunto, né, Ricardo? O que nós queremos? Isso aqui também lembra a questão da tal da exclusão competitiva, que é um conceito que diz o seguinte, quando você coloniza o intestino com bactérias do bem, bactérias saprófitas, né, que a gente chama lá os lactobacilos, bifidobactéria, bacilo, tem lá o Yakult, etc., você dificulta a instalação das bactérias patogênicas. Esse é o conceito da exclusão competitiva. É como aqui. Aqui, tá, todo mundo que está sentado aqui é gente boa. Se chegar gente ruim lá, vai ter dificuldade. Agora, se o pessoal ruim sentar aqui, a gente boa vai ter dificuldade de sentar. Então, é isso aí. Tá? Mas Ricardo nos fala melhor sobre isso aí. Isso aqui é importante, pessoal. Desenvolvimento muscular, porque o frango é proteína, o frango é músculo. Tá? Então, olha lá, ó, como é que acontece a coisa. As células-tronco se subdividem em mioblastos, mio significa músculo, né? E esses mioblastos vão se fundir para formar a tal da fibra muscular. Outra parte das células-tronco se transforma em células satélite, parece um ovo frito aqui, né? E as células satélite se aderem a essa fibra muscular. É importante dizer que logo após a eclosão, o número de fibras musculares está definido. Então, quando o pintinho nasce, pessoal, não tem mais chance de fazer com que ele aumente o número de fibra muscular. Nós vamos tentar hipertrofiar essa fibra. Tá? Como nós vamos ver aqui, ó. As células satélite são precursores miogênicos, miomúsculo, né? São precursores de músculo, fundem-se a outras fibras. Está aqui a célula satélite se fundindo e formando esse quadro aqui, ó. Então, o que nós vemos aqui, ó? Que as células satélite funcionam como um fermento. O frango fica naturalmente bombado de músculo, de proteína, que é o que a gente quer. E se a gente dá, logo no início da vida dele, um alimento que contenha nutriente, que transforme em maior quantidade essa célula satélite, você seguramente terá fibras musculares em hipertrofia. Disponibilizar alimentos especiais após a exclusão e estimula a proliferação de células satélite e sua posterior incorporação à fibra muscular. Olha aí o que acontece, ó. Vamos dar o replay. A fibra cresce porque a célula satélite ajuda nessa hipertrofia muscular. Quando acontece um problema de jejum, o que acontece? Provoca a morte da célula muscular, com danos irreparáveis ao desenvolvimento muscular e qualidade da carcaça. Portanto, se o pintinho ficar em jejum, ele elimina toda essa condição de ter a tal da célula satélite e dessa hipertrofia muscular. E o coração? Desenvolvimento do sistema cardiorrespiratório. O coração é um super músculo, né, pessoal? Ele trabalha 24 horas por dia, né? E ele, coração, também tem fibra muscular, tem célula satélite, tá? Então, se você tem um coração maior e melhor desenvolvido logo no começo da vida do pintinho, o que vai acontecer? Essa máquina fantástica, que é o coração trabalhando e bombeando, né, o sangue através das válvulas, lembra lá? Válvula mitral, tricúspide, válvula arterial, válvula pulmonar, fazendo aquele balanceamento do sangue nos átrios, no ventrículo, distribuindo o sangue venoso, o sangue arterial e melhorando o fluxo de nutrientes pela corrente sanguínea
e lá no pulmão, melhorando o aporte de oxigênio. Isso faz com que você reduza a mortalidade. Alguns criadores acham que se ele força demais o crescimento do pintinho, ele vai morrer mais. Pelo contrário, porque se ele tem órgãos em melhor qualidade, seguramente você vai ter muito menos problema de mortalidade. Tá? Desenvolvimento do sistema imune. Opa, aqui não é minha praia. Aqui é praia da colega Bianca. Cadê Bianca? Está lá, Bianca. Daqui a pouco vai nos falar sobre o sistema imune. Mas eu só falo para vocês que a genética, que foi seguramente a grande responsável pelo desenvolvimento de tudo que a gente tem por aí na área animal, tudo corre atrás da genética, a nutrição, o manejo, a sanidade, a ambiência, né? Mas, com o desenvolvimento da genética, o pintinho ficou mais precário a situação da imunocompetência dele. Então, a eclosão, os órgãos primários, que são o timo e a bursa, parcialmente desenvolvido com o tecido linfóide ainda pouco ativo. E os órgãos secundários, que são o baço, tonsila cecal, divertículo de Meckel, glândula de Hardy, tecido linfóide, são bastante imaturos. Portanto, o pintinho nascendo, o sistema imunitário dele é muito precário. E dessa forma, ele é 100% dependente da tal da IgG, da imunoglobulina materna, que vocês lembram, estão lá na reserva proteica do saco vitelínico, e que nós vamos falar sobre ela agora. Ingestão de dieta especial precocemente. Nutre os órgãos linfóides responsáveis pelas defesas, substâncias imunomoduladoras, formação de linfócitos, e aí entra em ação os ácidos graxos essenciais, que são araquidônico, DHA, eicosanoico, e veículo de antígenos para estimular a produção de novos linfócitos. Imunoglobulina. Fazer um parênteses aqui. Ó. A imunoglobulina, como eu falei para vocês, é uma proteína de alto peso molecular que está lá no galpão, né, com o galo e com a matriz. A matriz bota ovo, esse ovo é fértil, tá certo? E deixa eu fazer um parênteses aqui. Então, o ovo comercial que a gente come, né, a gente fala ovo, 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 mas na verdade o que a gente come é óvulo, porque a galinha comercial nunca viu o marido dela na vida dela. Então, só o gameta feminino, tá? Na verdade, o ovo mesmo é esse ovo fértil aí, ó, que vai lá para o incubatório. Então, o intestino do embrião, pessoal, quando o pintinho está sendo formado, já existe a tal da tripsina. A tripsina é uma ativadora de enzimas proteolíticas. Enzima é aquela tesourinha que vai cortar as moléculas de proteína, né? Só que olha como é bem feita a natureza. Como a imunoglobulina está lá dentro, né, no intestino já do pintinho, se essa outra substância aqui, ó, que é a tal da fração ovo-mucoide, não estivesse ativa dentro do saco vitelínico, a tripsina ia queimar a imunoglobulina. Só que a fração ovo-mucoide deixa ela em stand-by, tá? Caso contrário, ela resultaria na degradação da imunoglobulina materna, fundamental na imunidade passiva do pintinho nos primeiros dias de vida. Olha que coisa fantástica. Então, a imunoglobulina, que é essa proteína de alto peso molecular, que vocês estão vendo aí, né? Imaginem que esse quadrinho aqui, ó, seja o intestino do pintinho. Então, nas primeiras horas de vida, essa imunoglobulina, o intestino, a malha do intestino é maior. O furo, né, da malha do intestino é maior. Portanto, essa imunoglobulina tem que ser absorvida de forma intacta para realizar aquele processo nobre do sistema imune dela. Caso contrário, se isso demora, né, e aí ele não cumpre a função de defesa, né, que é defender o pintinho, caso isso não aconteça, ela vai ser degradada através da digestão e ser transformada em aminoácido para a simples sobrevivência. Tá? E aí eu faço uma comparação, né, meia grosseira, mas ó, o mamífero, né, que é o bebezinho, que é o bezerro, que é o leitãozinho lá, recebe o colosso da mãe. E a gente tem aquela preocupação, põe o bezerro para mamar o colosso. O pintinho, coitado, não... Então, a dieta, né, especial é o colosso do pintinho. Se a gente caprichar nisso aqui,
essa dieta aqui vai dar subsídio para o pintinho ter o colostro dele. Tá bom? E como amenizar, enfim, e conviver com esses problemas todos antes que a bomba estoure? Vamos tentar ver. Através das dietas especiais. Muito bem, a dieta especial, então, é uma grande ferramenta para que a gente tente amenizar isso aí. De que maneira? Ração peletizada triturada é um pré-requisito para a dieta especial. Vantagem da ração triturada: melhor controle da matéria-prima utilizada. As empresas são rigorosas nessa seleção de matéria-prima. Melhor digestibilidade pelo processamento. Lembra que você vai cozinhar na peletizadora a tua ração. Numa ração farelada, você está comendo ração crua. Consumo uniforme e balanceado, porque o pintinho não tem como escolher nada. O pintinho gosta de escolher o milho, e se ele come só o milho, ele não come balanceadamente. Quando ele come aquele grânulozinho de ração peletizada, triturada, ele está comendo tudo exatamente o que ele precisa. Menor desperdício, menos pó. Maior controle microbiológico, porque vocês lembram que a temperatura que a peletizadora chega, que é 90 graus, mata muita bactéria, coisa que não acontece na ração farelada. E, finalmente, melhor o desempenho e uniformidade das aves. Esse é um dos principais motivos que a gente usa uma ração triturada. Muito bem. Esse cozimento, então, é feito através de uma peletizadora, também chamada de prensa. A ração vem por aqui, cai nessa partezinha aqui. Esse esquema mostra para vocês que a ração está sendo comprimida. Isso aqui fica rodando. Esses roletezinhos vão esmagando a ração por aqui, até ela sair dessa forma, e aí vira o tal do pellet, e o pellet, então, isso a gente precisa de temperatura, né, que chega até 90 graus, a gente precisa de umidade, vapor d'água, porque é a mesma coisa que você querer cozinhar arroz e feijão sem água, vai queimar a ração, você precisa injetar vapor, né, na peletizadora, e precisa ter pressão, olha lá, para que ela compacte dessa maneira. O pintinho não gosta de comer ração desse jeito. O que ele gosta? Ele gosta que você forneça a ele esses grânulozinhos. Então, essa ração peletizada passa num triturador até chegar na sua granulometria ideal para que o pintinho consiga consumir adequadamente. Tá? E depois passa num secador para retirar a umidade que você colocou aqui, para fazer com que esse cozimento não queime nutrientes importantes, como vitaminas, aminoácidos, etc. Ração farelada, quais as desvantagens? Partícula muito fina é indesejável. Pó, gruda no bico, maior contaminação. Trânsito muito rápido, piora da digestão, seleção pelas aves, atrofia da moela, maior desperdício, aumenta a perda. E aí, se tudo que eu falar para vocês, eu gostaria que vocês guardassem esse quadro aqui, ó. Ração peletizada, a grande vantagem: a partícula triturada é melhor aceita pelo pintinho, porque ele gosta de ciscar. Ele tem esse hábito, é uma coisa natural dele. Desenvolvimento da moela, que a gente chama de efeito grit. Vocês sabem que o frango não tem dente. O dente do frango é a moela. Ela que vai triturar os alimentos, diminuir a superfície para que a enzima consiga quebrar adequadamente. E aí, pessoal, ponto alto desse nosso bate-papo é o tal do que a gente chama de peristaltismo reverso. O que é esse negócio de peristaltismo reverso? É isso aqui. Vocês têm o aparelho digestório e vocês têm aqui a digestão ácida que acontece no proventrículo, vocês têm a digestão alcalina que ocorre no duodeno, e no meio, entre o proventrículo e o duodeno, está o dente do frango, que é a moela. O que acontece lá? Ó? O frango não tem dente. Da moela. Quando a partícula está um pouquinho grossa, aqui nesse ponto da moela tem uma válvula que faz com que, se a ração ainda não está muito adequada para passar para o duodeno, ele engata uma marcha ré, e por isso que a gente chama peristaltismo reverso, e essa partícula volta para o proventrículo e recebe outro banho de ácido clorídrico, de suco gástrico, para que essa digestão se perpetue de forma mais intensa. Esse é um grande lance que a gente usa, né, para melhorar a digestibilidade de qualquer ração, tá? O tal do peristaltismo reverso. E, ao fazer isso, a ração voltando para cá e recebendo outro banho de HCl, ácido clorídrico, ele volta para cá também, volta para a moela.
E isso faz com que acidifique o meio e que previna essa moela de erosão de bactérias e eventualmente de fungos. Então o trato digestório fica mais protegido. E aí a coisa continua. Embora a nossa bate-papo aqui é da fase pré-inicial, mas a vida do frango continua. E essa coisa do peristaltismo reverso continua. E aí a gente chega naquele ponto da moagem. Ração farelada, por exemplo, você tem milho, às vezes tem sorgo. Como é que você vai moer isso aí? Que peneira que você vai usar? E aí eu deixo aqui uma lembrança, né, na fábrica de ração. A fábrica de ração, pessoal, será que damos a devida atenção à nossa fábrica? A genética melhorou, a ambiência melhorou, a nutrição melhorou, tudo melhorou. E a nossa fábrica? Será que a gente cuida daquele companheiro nosso, daquele colaborador, né, que é um trabalho inóspito, ficar naquela poeira, e facilita o trabalho dele? Às vezes, alguns mandam ele pesar 50 coisinhas diferentes lá, e uma hora ele vai errar, uma hora ele vai se atrapalhar, uma hora ele vai esquecer, e isso tudo compromete o resultado. Então, vamos também pensar no bem-estar e no resultado do nosso frango. E aí a gente entra nessa coisa aqui da tal da gelatinização do amido. Vocês já ouviram falar, ó, que ocorre na hora que a gente faz a pelletização. Tá? Melhora da digestibilidade das rações. Esses aqui são os granulozinhos de amido, dispostos dessa forma aqui, ó, e são ricos em carboidratos. O carboidrato, ao ser quebrado, vai virar glicose, e é o que eu falei para vocês, a glicose é o combustível do pintinho. É como se o pintinho chegasse no posto lá e falasse, manda a glicose aí. Ele precisa disso, que é o combustível dele. Tá? Esse carboidrato, por sua vez, está presente no milho, nessa parte mais amarelinha do milho aqui, tá certo? E aí, pessoal, esse é o exemplo que eu queria deixar para vocês de gelatinização do amido. Quando vocês fazem pipoca na sua casa para assistir aquele filme, para assistir o jogo, vocês pegam o milho de pipoca, colocam um pouquinho de óleo, aquece na panela e ele começa a estourar. Quando ele estoura, ele arrebenta e torna esse material, esse carboidrato, gelatinizado, muito mais digestível. E é isso que acontece quando o pintinho come uma ração pelletizada. Outras fontes também de carboidratos são o sorgo e o milheto. Né? Mas olha que interessante. Vamos ver. Ó. Esse tal do amido, a disposição molecular dele é em forma de espiral, como se fosse uma mola. Aquela mola de caderno que vocês têm, que vocês usam para escrever, imagine que aquilo é uma molécula de amido. Essa molécula de amido, para que essa mola permaneça unida, ela é ligada através de ligações de hidrogênio, fazendo essa ponte para que essa mola permaneça estável. Quando você submete essa estrutura, que é o amido lá que está no milho, presente no milho, a pelletização a alta temperatura, você faz com que essa alta temperatura rompa a ligação de hidrogênio e faz então com que essa mola, que antes era difícil da enzima penetrar e quebrar, você esticasse a mola e ela se torna linear, facilitando sobremaneira a ação enzimática e a facilitação da glicose, melhoria da disponibilidade da glicose. Tecnicamente é isso que ocorre quando você pelletiza uma ração. Você traz uma melhoria na estrutura espacial do amido, facilitando a enzima, e o pintinho agradece. Tá? E aí então vem a glicose, o amido, que é a amilase, a tesourinha, a enzima responsável para quebrar essa cadeia de amido, transforma ela em glicose. O fígado, né, que o Bruninho falou para nós lá, que é tão importante nesse processo todo, está lá o Bruno, que falou sobre a saúde hepática. O pâncreas, o processo de digestão, e esse amido é transformado em glicose, e essa glicose vai virar energia, e o pintinho vai ficar feliz. Tá certo? E aí uma comparação, que o Bruno também já fez, que eu gosto de fazer, é o seguinte: na nossa ração, pessoal, vai milho, 60% a 70% da ração é milho, que é uma fonte de energia, e 25% a 35% de soja, proteína, né, na forma de farelo de soja ou soja integral, e que corresponde à nossa alimentação humana, sobretudo aqui no Brasil, o arroz e o feijão. Aí eu pergunto para você, por quê? Porque os grandes requerimentos, pessoal, do animal e nosso,
são energia e proteína. Por isso que na ração vai tanto milho e vai tanta soja, para atender esses grandes requerimentos. Quando a gente almoça lá, o que a gente faz? Coloca um pouquinho de feijão, um pouquinho mais de arroz, mantendo mais ou menos essa proporção. Só que a pergunta que eu faço é a seguinte: vocês comem arroz ou feijão cru? Não, vocês cozinham ele, colocam água lá na panela de pressão, ou seja, lá onde for, cozinha ele, gostosinho, e o pintinho, sistema enzimático deficiente, é complicado para o pintinho, pessoal. Olha lá, ó, se você der uma feijoada para o nenenzinho, seguramente ele não vai gostar muito. Se você der a papinha, com certeza, ele vai ficar contente. Toda vez, pessoal, que a gente faz ração para pintinho, ração pré-inicial, farelada, lembra que 65% do milho está na forma crua. Seria, fazendo uma comparação, de você fazer uma papinha para o nenê, também com arroz cru. E aí? Esse nenê vai aproveitar esse arroz? Esse pintinho aproveita esse milho? Eu digo como nutricionista, que eu fico até boquiaberto em ver tão bons resultados, às vezes com ração farelada, e o pintinho conseguindo transformar todo aquele amido, né, com toda a precariedade de enzima que ele tem. Agora, se você quer ajudar o nosso amigo pintinho, e der uma dieta especial, ele vai te agradecer muito, meu amigo. Lembra dessa imagem do bebezinho aí. E aí, eu acho que a Adriana vai falar disso, Adriano, mas um dos grandes vilões da nossa história é o tal do milho. Qualidade do milho, né, que é mais de 65% da ração. Essa parte branquinha aqui é o germe. Que é aquela coisa que a gente fazia na escola, a professora mandava, põe um milhozinho aí no algodão, ele saía a raizinha para um lado e a parte da folha para cima. É a parte germinativa do milho, por isso que a gente chama de germe, né? E o germe é rico em gordura. 30, se você separar só essa partezinha branca, que é o germe do milho, ele tem 30 ou 40%, é da onde se extrai o óleo de milho. Então, na indústria do milho, o pessoal picota esse milho todo, tira esse germe e espreme ele para fazer o óleo de milho. Essa parte mais amarelinha aí, que tem amido, que ela é rica em carboidrato, né? Só que o que acontece? Como a parte do germe é riquíssima em gordura, o nosso amigo oxigênio aqui, ó, ele é doidinho para reagir com essa gordura e formar oxidação. Quando ele oxida a gordura, ele forma peróxido. E esse tal de peróxido, pessoal, causa no intestino, o peróxido é uma substância estranha, uma substância tóxica para o pintinho. E o pintinho tenta mandar embora através da diarreia. Tá? Então, olha a bronca quando o milho não está legal. O que acontece? Acabou. Eu tenho mais alguns minutinhos para concluir? Beleza? Então, pessoal, acontece que existe uma perda do valor energético do milho. Você tem o milho ardido, né? Então, quando você pega o milho e ele está com o germe escuro, é porque já houve uma grande reação do oxigênio aqui, ó, e já comprometeu barbaridade a qualidade e o valor energético dele, pondo em risco todo o processo de digestibilidade e resultado. Além disso, nós temos problema de fungo, de micotoxina. Olha meu amigo Adriano aqui, levanta a mão, Adriano, que vai falar sobre a micotoxina para nós aí, esse vilão aí. E além disso, nós temos problema lá de grão quebrado, carunchado, né? E aquela bronca toda. Tá certo? E o danado do caruncho, pessoal, ele é filha da mãe porque ele vai na picanha do milho, que é o germe, fura bem a parte molinha aqui, ó. Esse milho aqui que está comido aqui tem uma energia muito pior. Tá? Muito bem. Desenvolvimento poderoso do frango de corte. Vou apresentar essa tabela para vocês aqui. Vocês vão ver o seguinte, aqui você tem o dia, né, da vida do frango, 1, 7, 14, 21, 28, 35 dias. Aqui o peso esperado, uma condição normal. E aqui a quantidade de vezes que ele multiplica o peso. Vejam que interessante, com um pintinho que chega na granja com 42 dias, no primeiro dia, ele, submetido a uma dieta especial, tem a capacidade de quintuplicar o seu peso e transformar isso aqui, 42 vezes 5, 210 gramas. Depois, na segunda semana, ele multiplica esse mesmo peso por 2,4 vezes e vai a 500 e assim vai sucessivamente. Vejam que interessante que existe um crescimento, só que é justamente na primeira semana de vida do pintinho onde ocorre a maior velocidade de ganho de crescimento. E aí vem aquele ditado lá, pinto que atrasa, não adianta.
Então, pessoal, não vale a pena caprichar, né? Quais os benefícios esperados com o uso da diálise pré-inicial especial? Antecipa a maturação do sistema imunológico, colonização precoce do trato gastrointestinal, acelera a maturação do sistema digestivo e cardíaco, proteção da mucosa do... Estão me ouvindo? Então, desenvolvimento muscular, por conta disso, aumenta a vitalidade dos pintinhos, ganho de peso e a uniformidade do lote, né? E aí é que vem um lucro maior. Portanto, dieta especial deixa o pintinho ligado no 220 e seguramente não vai deixar o pinto... Vejam só esse videozinho rapidinho aqui, ó. Ele tem 1 minuto e meio. Isso aqui, pessoal, a natureza fez para a gente. Tá? A natureza está mostrando aqui os 21 dias do desenvolvimento do pintinho dentro do ovo. Então, vocês vão vendo aqui que vai passando o dia e o que vai acontecendo dentro do ovo. Os tecidos começam a aumentar, o coraçãozinho começa a bater, já no 2º dia. Né? Olha, que né? Os membros vão sendo formados, o cérebro, o olho, né? O joelhinho dele lá, a perna. Ó, 5º dia, 6º dia. Olha o pintinho aí sendo formado. Isso a natureza deu de presente para a gente. Está abrindo o biquinho, né? E vai. 7º dia de incubação. Olha, as peninhas começam aí a pipocar no corpinho dele. A boquinha começa a abrir, a boquinha lá, ó. As garrazinhas dele sendo formadas. 10º dia de incubação. Olha aí o rabinho dele, a caudazinha dele aparecendo, né? A canelazinha sendo formada aqui. As pálpebrazinhas dele também. Olha que coisa linda a natureza, o 13º, 4º dia, ele se vira dentro do ovo. Olha lá, a cabecinha dele vira na posição. Olha o resto aqui do intestino sendo absorvido já no 15º dia. O corpinho é coberto de pena, tá certo? Olha o movimento que ele faz. Lembra que aqui vai aparecer a câmara de ar. Vocês lembram disso lá, da fisiologia, né? Ele vai virar a cabecinha para lá. Olha lá, ele já introduziu. Olha a câmara de ar aqui. Ele vai fazer a bicagem interna, depois a bicagem externa para sair do ovo e arrebentar esse ovo e virar pintinho, tá certo? E agora, pessoal, o pintinho nasceu. Agora, a natureza fez isso, agora ele nasceu. E ele está nas nossas mãos. Então a decisão agora é nossa. Tá? Mas esse velho zootecnista, metido a nutricionista, num momento de inspiração, tentou traduzir em verso essa nossa discussão. E lá em 2010, o Sérgio Carrer fez o poema ao Pinto. O poema ao Pinto diz o seguinte: chegada do pintinho, vá pensando depressinha como cuidar do seu bichinho. Jejum e classificação, perda de peso e desidratação, o pinto sofre demais. Desse jeito não cresce não. A nutrição vai na frente, apontando a solução. O pintinho vem atrás, comendo a melhor ração. Peletizada e triturada, balanceada e já prontinha, milagre ela não faz não, mas ajuda um montão. E quando eu falo milagre, pessoal, eu quero lembrar que a nutrição é uma parte da cadeia. Você pode estar tudo legal aqui, a ração está boa, mas tem alguma parte falhando aqui. Então tudo tem que estar em harmonia aqui para o pintinho ser beneficiado. Tá bom? E o futuro, pessoal? Terminando já, Cláudio. A gente fala do tal do nutrigenoma. Tá? Nutrigenoma é assim, ó, está lá o DNA, né, da genética, e que fala o seguinte: nas fases pós-eclosão e pré-iniciais, se você não nutrir os genes visando a estimulação fisiológica, não adiantará mais fazê-lo posteriormente. É aquele exemplo que nós demos, por exemplo, da célula satélite, né, na fibra muscular. Se você não fornece alimento, nutriente para que essas células satélite desenvolvam, você já... Então, moçada, como conclusão, e terminando na bandeirada final, eu diria o seguinte:
Dietas especiais com uso de ingrediente de alta digestibilidade e processo tecnificado facilitam a transição do metabolismo embrionário para o metabolismo pós-eclosão. A rápida ingestão de nutrientes estimula a veloz absorção do resíduo vitelínico responsável pelo desenvolvimento dos órgãos digestório, cardiorrespiratório e do sistema imune. Não é um gasto de luxo, mas uma poderosa tecnologia disponível no mercado, devendo ser vista como um investimento. Quando o pessoal fala em custo, pense em investimento. E aqui, moçada, para finalizar, a língua do P, esse P de Paraíba, que gentilmente nos acolheu aqui, esse P de proteína, que é o nosso trabalho, que é o nosso ganha-pão, esse P de pessoa, que tudo que mais importa aqui são as pessoas, o P de parceria que a gente tem que ter na vida, com todo mundo, o P, meu prazer em estar com vocês nesses minutos, mesmo estourando o tempo, desculpe Cláudio, desculpe Tarcísio, um prazer grande de rever os antigos, os velhos amigos, os novos amigos, e um propósito de tentar ter conseguido me comunicar bem com vocês, que o propósito da comunicação é aquele, lembra, comunicação não é aquilo que a gente fala, é o que o outro entende, e eu espero que alguma coisa de bom tenha ficado em vocês. E novamente agradeço ao Frank, ao Cláudio, ao Tarcísio, ao Zé Roberto e ao colega Marcos Tizei, que gentilmente me convidou para estar com vocês nesse dia. Muito obrigado mesmo de coração. Hein, Sérgio? Só parabéns aí pela apresentação, como sempre, com muita competência. Só fazer uma observaçãozinha, que a palestra foi muito direcionada falando do pintinho de corte. Aqui tem muita gente de produção de ovos, de poedeiras, e que o conceito é o mesmo, né, Sérgio? Para pintinho de poedeira também, né? Acabou a pilha do microfone e do palestrante, né? Alô. Não, Marquinhos, agora tá legal. É o seguinte, Marquinhos, obrigado pela pergunta. Realmente, pessoal, a fisiologia, ela não muda, né? Tudo que a gente falou aqui vale também para a pintinha de postura. Lógico que a pintinha de postura tem um ritmo de crescimento diferente e tal, mas a fisiologia e tudo que engloba, e tudo que nós falamos aqui, vale também para a pintinha. Então, existe também dieta especial para a pintinha, como existe para a matriz, e todo mundo. Obrigado, Marquinhos. Alô? Tem alguma pergunta a mais que queira se dirigir ao Sérgio? Bom, pessoal, em nome da Atuab, parabenizar o Sérgio pela excelente apresentação dele, inclusive muito didática, né? Eu acho que foi bem interessante.